CBN Campo Grande. Apresentação: Lígia Sábica. 10h03 e nós estamos entrando aqui na terceira hora do Jornal CBN Campo Grande. Muito obrigada pela sua audiência. Série especial: Os impactos da reforma tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS. Estamos começando o 6º episódio da série sobre os impactos da reforma tributária. Série esta aqui que está sendo comandada pelo presidente do Sindifiscal MS, Rodrigo Falco. Bom dia. Bom dia, Lígia. Mais uma vez, sempre muito bom estar aqui e com os ouvintes da CBN. E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da FENAFISCO, que também é do Sindifisco de Pernambuco, Francelino das Chagas Valença Júnior. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lígia. Ele é ligado do outro... Isso, só apertar. Isso, assim está ligado o seu microfone. Bom dia, Lígia. Bom dia, Falco. Bom dia aos ouvintes da CBN. A satisfação de estar aqui em Campo Grande participando desse famoso, horário de debate da CBN. Pois é, a reforma tributária aí, e que a gente traz um novo sotaque para a gente analisar isso aqui, né, Rodrigo? É um sotaque charmoso, né, do Nordeste, dos pernambucanos. E eles devem achar o nosso sotaque também charmoso, eu espero. Com certeza. Bom, vamos começar então. Hoje o tema que você colocou aqui é justamente redução de alíquotas, cashback para baixa renda. Vamos começar pela cesta básica. Como é que fica aí a reforma tributária para os itens da cesta básica? Que isso interessa a muita gente, né? Lígia, foi criada... Assim, lembrando que a legislação, o PLP 68, que prevê essas regras que a gente vai falar hoje, ela ainda depende de aprovação do Senado. Sim, tudo discutido ainda, né? Em discussão. Já foi aprovado pela Câmara, mas o que se espera é que não ocorra grandes alterações no Senado. Foi criado, sim, uma cesta básica nacional, a qual os seus itens estarão isentos do novo tributo IBS e a contribuição CBS. Mas o importante eu acho que esclarecer para o ouvinte, Lígia, são as razões dessas diferenças, né? Desse regime diferenciado. Porque a gente tem um sistema tributário nacional, a gente já vem discutindo isso aqui, aquela necessidade que a administração tem de recursos para se financiar, para executar suas políticas públicas, precisa de dinheiro, né? E aí nós tributamos aquelas áreas que a gente já discutiu aqui, que é o patrimônio, a renda e o consumo. Quando nós tributamos o patrimônio e a renda, a gente consegue imprimir aí, aplicar uma justiça fiscal maior. A gente consegue tributar, e o Francelino fala muito disso, transita muito nesse tema, a gente consegue aplicar uma justiça fiscal maior. A gente consegue cobrar mais imposto daquele contribuinte, aquele cidadão que tem mais recurso. Por quê? A gente ofere, a renda que ele oferiu, quanto maior a renda, maior a alíquota ele paga. Isso é imposto de renda. No caso do imposto sobre patrimônio, dependendo do tipo de veículo que ele tem, o valor do veículo, ele pode pagar uma alíquota maior. Os imóveis, e assim, IPTU, dependendo da localização, dependendo do valor, da área. Então a gente consegue aplicar alíquotas diferenciadas, pesar a mão de forma diferente para aqueles cidadãos contribuintes que têm maior ou menor renda. O que não acontece quando a gente tributa o consumo. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. O rico e o pobre, ele vai comprar um saco de arroz, ele vai pagar o mesmo ICMS hoje. Isso acontece na luz elétrica, isso acontece no telefone, isso acontece em vários serviços essenciais. Isso acontece quase no mundo todo, assim, né? Sim, exatamente. Mas a diferença nossa para o resto do mundo é que dentro do nosso sistema tributário, a gente centraliza, a gente põe mais força fiscal em cima dessa parte do consumo.
do que nos outros, Na renda e no patrimônio. Onde a gente consegue ter essa maior justiça. Isso faz com que o nosso sistema seja regressivo. Esse é o termo utilizado. Regressivo no sentido de que a gente não consegue dar uma maior justiça fiscal, pesando mais todo o peso fiscal aí em cima daqueles cidadãos com menor renda, com menor capacidade de contribuir com o Estado. E algumas dessas alterações trazidas na reforma agora visam o quê? Mitigar. Hoje a gente não tem a realidade nossa política hoje, econômica e decorrente das particularidades da nossa federação, a gente não consegue migrar o peso da nossa arrecadação para o consumo e para a renda. Mas estamos conseguindo, aí o governo trouxe essa regra, que é mitigar os efeitos dessa tributação no consumo para reduzir a regressividade. E uma delas é o cashback e a outra delas é justamente a isenção em cima da cesta básica. Aí você me pergunta, então tá, vamos isentar a cesta básica. A gente está conseguindo diminuir a regressividade? Não, porque você está isentando para o pobre e para o rico também. Então, eu ia perguntar para o Francelino se a ordem desse processo não deveria ser inversa. É correto a gente começar toda essa reforma aí pela parte do consumo e não pela renda ou pelo patrimônio? Bom, essa é a questão. Eu acho que o país perdeu uma grande oportunidade. Nós perdemos enquanto nação. Todas as reformas, as grandes reformas, são feitas no primeiro ano de governo ou, no máximo, no segundo ano, que é o que está acontecendo. Então, a reforma tributária foi apenas e somente, até o momento, sobre o consumo. Uhum. Isso muda e modifica essa pesada carga tributária para os mais pobres? Não modifica. Infelizmente, ela não modifica. A desigualdade vai continuar e esse fardo vai continuar sobre os mais pobres. E ele é muito pesado para eles. Quando se isenta a cesta básica, no caso é a alíquota zero da cesta básica, e o Falco falou muito bem, todo mundo está isento. Portugal fez isso. O que é que aconteceu? Os produtos ficaram mais caros. Por incrível que pareça, o pobre não foi beneficiado. Ele foi prejudicado. Porque se você isenta determinados produtos ou coloca alíquota zero ou não incidência, essa alíquota modal vai crescer. E como, infelizmente, nós vivemos um capitalismo selvagem, eu não sou contra o capitalismo, mas os excessos em qualquer regime faz mal, ele faz com que os grandes, digamos assim, beneficiários desse capitalismo mais atroz aumentem os ganhos, em vez dele repassar para o mais pobre. Então, eu sou até mais partidário do cashback nesse aspecto. Uhum. E você considera que ainda há tempo de uma reversão nesse processo? A gente defendeu muito, enquanto federação, a reforma na renda primeiro. Uhum. Porque aí você aumentaria a alíquota para os mais ricos, e a gente não sou socialista, muito pelo contrário, aumentaríamos para os mais ricos e aí aliviaríamos nos mais pobres para desenvolver a nação, economicamente falando. Não foi feito. A opção está colocada, força de pressão, fatores de poder, como o La Salle falava tanto, e conseguimos só simplificar. Não acredito, acho muito difícil que na atual legislatura nós façamos qualquer outro movimento compensando essa renda do patrimônio. Nós fizemos uma compensação em caso a alíquota for um pouco maior do que 26,5%, ou a carga tributária aumente e reduzir, fazer uma adequação em relação a isso. Mas sempre preocupado em, infelizmente, não reduzir as desigualdades, apesar dos discursos. Nós temos um Congresso composto por pessoas que são eleitas, mas esse processo eleitoral ele é totalmente democrático, materialmente falando, em que todos são representados, ou o poder econômico tem mais força e consegue, de certa forma, colocar suas pautas com precedência sobre as demais. Muito se fala, a gente ouve as pessoas falando de que essa reforma, no final, o bolo para o governo vai ficar maior. Vocês também enxergam isso ou não? O bolo ainda é o mesmo? O bolo de arrecadação. Eu acho que vai ficar maior, porque vai mitigar bastante eles quantificaram essa alíquota para manter a mesma carga tributária atual.
Entretanto, nós entendemos que vai haver uma redução, e eles também têm essa perspectiva, na sonegação. Pela forma que é o novo modelo e pelos mecanismos que foram aplicados, né? Mas, voltando ainda, quero complementar aqui a fala do presidente Francelino a respeito da justiça fiscal, desse modelo. Veja, Lígia, que nós temos uma redução da alíquota para os serviços que são tidos como primordiais, que são os serviços de educação, de saúde humana, que é a redução de 60% da alíquota. Mas veja que essa redução, na realidade, ela não vem para beneficiar aqueles com menor renda. Vem para beneficiar a classe média, classe alta, que são aquelas pessoas que utilizam da saúde e da educação privada. Porque essa alíquota é para o setor privado, porque o setor público não vai pagar essa tributação. Então, a comunidade carente, a pessoa com a baixa renda, ela já vai usar o sistema público, que não vai pagar o tributo. Então, estão dando isenção, redução da alíquota para a sociedade, que tem uma renda maior, uma renda média a alta. Isso gera mais distorção, que é o próprio sistema tributário aumentando a distorção. E é o único instrumento que vem para reduzir a distorção realmente é o cashback. Que o cashback é o que a gente vai falar agora, que é a devolução de parcela aí, ou a totalidade do tributo, conforme for o caso. Olha, assim, se a sonegação diminuir, e eu gostaria de ser muito otimista, feito alguns técnicos são, porque o ser humano tem uma capacidade imensa de descobrir novos mecanismos para burlar as legislações, a lei. Então, nós, né, temos uma genialidade impressionante. Então, vai ter um novo sistema tributário, mas também já tem pessoas imaginando como burlar o sistema e nada é infalível. A história mostra isso ao longo, né, dos anos. E se a sonegação reduzir significativamente, como nós pretendemos, a carga aumenta, termina aumentando a carga e aumentar a compensação. Então, a reforma foi feita no sentido de ser neutra. Ser neutra. Não deveria ser neutra. Ela deveria ser benéfica para alguns e um pouco mais rígida para os outros, no sentido da capacidade tributária, da justiça que Falco tanto falou aí. Isso a gente não está vislumbrando. E o cashback, como ele já começou a externar, ele também é muito tímido, porque é uma parcela da população que ganha menos do que um salário mínimo, que vai ter que estar no CAD único, a renda per capita, que vai ter acesso a isso. E no outro espectro nós temos pessoas, não vou citar o nome para não constranger ninguém, a gente fala do milagre, mas não do santo, mas tem um investidor da Bolsa de Valores que ele ganhou mais de R$1 milhão por dia. Por dia, R$1 milhão por dia. E a maioria dos seus rendimentos são isentos, que são dividendos. Então, é a injustiça ainda que predomina. Com relação ao cashback, o cashback ele vem prevendo, a lei já vem prevendo uma devolução mínima. Devolução mínima. Mas cada estado poderá avançar e aumentar os percentuais de devolução desses tributos. Só que qual estado vai querer abrir mão da sua receita? Não, existe sim. Aqui o estado do Mato Grosso do Sul criou planos de combate à pobreza, de parcela da tributação direcionada. Sim, mas são programas específicos ali, né? Esse será o programa a partir de agora. Será esse. Então, aí cada estado vai poder trabalhar. Eu quero fazer o meu programa social, quero devolver uma parte da tributação, vai ser por meio desse mecanismo. E a gente pensa que é uma parcela pequena, como o presidente Francelino mencionou, só que são 50 milhões hoje de brasileiros, que é um quarto da população, praticamente, está no CAD único. É uma parcela significativa da população sendo beneficiada pela devolução de parcela dos impostos. E quem são essas pessoas? São as pessoas que têm renda per capita familiar de meio salário mínimo, até meio salário mínimo. Então, são pessoas de baixa renda. Eu vou mudar só um pouquinho o nosso foco. Nesse sentido, falta caminhar, talvez, junto aí, um programa de retirada dessas pessoas dessa situação, a geração de renda no nosso país, né?
Mas esse é o objetivo da reforma. O objetivo final da reforma é melhorar o ambiente de negócio, especialmente a renda. Mas não é a isso, gente está presidente? vendo isso no final do Precisamos, quando eu falei... túnel. Precisamos, mas a gente está vendo isso lá. Quando eu falei pequena, não foi da quantidade de pessoas, foi no quantidade do valor. O meio salário mínimo é muito baixo para ter direito ao cashback. O valor deveria ser mais alto para beneficiar a população. Se tem um cidadão que ganha 1 milhão por dia e praticamente rendimento isento. E a gente modular a população em meio salário mínimo é a pobreza mesmo, a extrema pobreza. Mas os pobres precisam também. Sim. A gente não vê, a gente Mas vê. eles precisam sair dessa condição também. E para fazer isso, só tem um caminho, um dos caminhos possíveis. No período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um país conhecido por todos, almejado por todos, muita gente sonha para ele, que é os Estados Unidos, chegou a tributar em 98% a renda. 98%. E os Estados Unidos é um país altamente capitalista, ninguém duvida disso. Mas e tem entrega, né? O que é que eles fizeram? Vamos tributar em 98% a renda, você vai ficar só com 2%, e esse dinheiro a gente vai investir no desenvolvimento da nação. E aí eles conseguiram fazer a grande mudança, a virada deles. O ponto de inflexão se deu ali. Teve o plano Marshall na Europa, e eles aportaram recursos ali, mas retirando a população mais rica. E o país se desenvolveu de forma espetacular. Excepcional, né? No nosso caso, não. No nosso caso, a gente faz o oposto. A gente beneficia, a gente dá benefícios fiscais, gastos tributários, geralmente para quem não precisa. Esses pequenos gastos tributários para a população de baixa renda não muda a situação delas. Como já foi dito por grandes pessoas que defendem a fraternidade, a fome tem pressa. Então você primeiro alivia a fome. Mas e depois disso? Passamos o quê? Estamos fazendo muito pouco. A gente precisa mudar mesmo. A gente precisa mudar também porque a população tem que entender que as grandes mudanças são feitas na política. E está no momento da gente sair das retóricas, das bravatas, da violência e perguntar ao candidato o que é que ele está propondo, além de se auto-beneficiar. Você é candidato a deputado, você é candidato a vereador, agora vereador é prefeito. Você vai fazer o que pela população? Eu não quero um tijolo, não. Eu quero que você faça algo para o nosso país. O que é que você quer fazer? E a gente está vendo que parece que isso não é um debate. O debate é um debate ainda, não vou citar nomes, mas um debate hoje muito focado em violência, muito focado em ódio e muito focado em exterminar o inimigo. Em poder. Em poder. E o inimigo que eu falo, independente da ideologia. Aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo. E a sociedade deixou de discutir política. Entre uma cadeirada e outra aí, né, presidente? Lamentável. Muito lamentável. Vamos voltar para o nosso cashback? Como é que vai funcionar, então, na prática, esse cashback? Ele vai ser em relação a determinados produtos? Como que vai funcionar isso? Pelo que está proposto até agora, né? Pelo que está proposto até agora, alguns produtos terão umas regras diferentes. Gás natural, o gás de cozinha. Aquele gás, botijão de 13 quilos, né? Como é que chama, Francina? GLP? GLP. O óleo que efeito gás petróleo. rico efeito de petróleo. Isso. O gás de cozinha, ele vai ter, a partir já de 2027, ele terá, na cobrança da CBS, ele terá devolução total. Tudo que for pago de CBS ali será devolvido para quem está comprando, que estiver naquela condição do CAD único, estiver enquadrado lá. Com relação ao IBS do gás de cozinha, vai ser devolvido 20% do que for recolhido de imposto. Então, ele vai ter uma redução muito considerável com relação ao gás de cozinha, mas vai ser muito menos tributado do que é hoje. Então, você espera aí que haja uma despressurização do preço do gás de cozinha, né? A energia elétrica, água, esgoto, gás natural, esses aí terão 50% de devolução da CBS e também 20% de devolução do IBS. Os demais impostos, ou os demais produtos, todos, com exceção daqueles tributos que incidem o imposto seletivo, que são bebida alcoólica, tabaco, muito açucarado. Os pecados, como dizem. Os produtos ruins para a saúde e para o meio ambiente, esses não terão cashback. Os outros todos terão, e será de 20% da CBS e do IBS. Isso é o mínimo. Caberá agora os estados, com as suas políticas próprias, municípios aí, vir trabalhando agora, a partir desse mínimo, a devolução que tem cada um entender. Não é isso, presidente?
É verdade. Mas eu queria que nós começássemos a discutir um outro caminho. Talvez esteja na hora de a gente pensar numa isenção total, um cashback, ad eterno, para a população de baixa renda e não de percentuais. Talvez com a capacidade que nós temos enquanto sociedade, enquanto organizações, enquanto entidades sindicais, pleitear e defender essa mudança de paradigma. O pobre não deveria pagar tributo nenhum, porque a gente até hoje não discutimos o que é o mínimo existencial. A Constituição fala, tem que ser garantido o mínimo existencial. E quando a gente tributa a população que sequer tem condições de se manter com dignidade, com cidadania, a gente está tirando do mínimo existencial. E isso vai de encontro a qualquer princípio de justiça, inclusive de princípios constitucionais. A gente comete um atentado à vida ao retirar o suprimento de que eles tanto necessitam. Então está na hora, talvez, Falco, de a gente fazer um grande movimento, como a gente fez na Reforma Tributária Solidária, estamos lutando ainda com isso. Então, mas a gente viu aí que até para a inclusão da carne na cesta básica foi uma discussão absurda. Imagina zerar o imposto para todas Lígia, essas mas famílias. Aí né? a gente precisa, eu entendo perfeitamente, eu concordo com o presidente Francelino, houve a questão da carne, é que a política ela é a arte do possível. Ela é a arte do possível. Não adianta a gente... eu acho que melhor do que isentar, presidente, totalmente as pessoas com a baixa renda, seria até melhor criar a renda mínima. Sim. Garantir a renda mínima, né? Defendida por muitos políticos, por muito tempo. Mas não é possível hoje, né? Eu não falo possível economicamente, eu falo possível politicamente. Então, entre o que o presidente Francelino elencou como ideal e de onde nós estamos hoje, a reforma tributária é metade do caminho. É um instrumento, inclusive, para chegar naquilo que o próprio presidente está falando aqui. Ora, se cada estado tem o poder, o município tem o poder de isentar além daquele mínimo que já foi estabelecido pela reforma, ora, nós podemos chegar onde você quer, não é? Basta o quê? Haver condições e vontade política. E aí que entra o poder do eleitor, que é de buscar o compromisso dos seus candidatos de que esse será um objetivo. Né? Mas o instrumento está sendo criado, está à disposição das políticas públicas e do eleitor cobrar os seus eleitos aí. O senhor acha que, porque tira-se de um lado, tem que colocar esse imposto em outro lado? Onde é que ele aumentaria? Bom, a gente tem o ICMS, vou tratar mais dos impostos municipais e estaduais, o ICMS e o ISS, no caso que se torna o IBS, com alíquotas distintas. Então, o IBS por si só vai aumentar a arrecadação. E ao retirar, por exemplo, ao zerar o tributo sobre a cesta básica para todos, essa alíquota modal aumenta. Então, a alíquota padrão vai ficar maior. Então, ela vai arrecadar mais e vai compensar. O que acontece é que a gente tira de um lado, como você falou, e aumenta do outro. Então, nós não vemos tanto esse benefício. É por isso que o Falco critica tanto o zerar a alíquota e defender o cashback, porque você tributa todo mundo em tese e devolve, e aí repassa para quem precisa. Dessa forma, parece o cenário aí que a classe média voltaria a ser a mais prejudicada nesse cenário, né? Não temos dúvida que será uma das mais prejudicadas, né? Uma das mais. Contudo, eu acredito que a reforma tributária traz para a gente essa grande oportunidade de voltar a debater um tema que ficava só afeto a especialistas, ou pseudo-sábios, ou os detentores né, do conhecimento, aquela casta. Não, toda a população quer saber agora. Eu vou ser beneficiada com o quê? E por isso a importância da nossa série aqui, né, Rodrigo? Para a gente tentar trazer isso para quem está nos ouvindo e entender que é um sistema complexo e que não depende só de análise técnica, análise política. Então, para a gente encerrar, porque já me fizeram um sinal aqui, eu vou pedir para cada um de vocês fazer uma análise final, deixando aí uma sugestão para a nossa bancada federal. Lígia, eu, como sugestão aos nossos senadores, né, que agora a bola está com eles, é de que possa ver com maior carinho essa questão da população de baixa renda, né,
criando aí talvez mecanismos melhores para se buscar a redução da regressividade do sistema. E já deixo avisado aqui assim, um pedido para que, caso ocorra a reforma da renda, que possivelmente acontecerá depois da reforma, que se tire o peso justamente da classe média. É que hoje a renda, o peso da tributação da renda está sobre a classe média. E acho que é necessário que se busque alterar isso também, né, Francelino? Bom, o apelo que eu faço até um apelo mesmo aos parlamentares é que consigam implementar a reforma sobre a renda, que já está atrasada, porque a previsão era de 90 dias, depois da aprovação da emenda constitucional, já se passou 90 dias, passaram 90 dias. E não há ambiente político para isso, mas aproveitando para esclarecer a população que o nosso país tem a 27ª carga tributária do mundo. Não é a maior, como tantos alardeiam, mas é a 3ª maior carga tributária sobre o consumo. E é muito baixa sobre a renda. Então, que nós consigamos dominar esse conhecimento e fazer a mudança necessária. E essa mudança só vai se dar quando nós aumentarmos, de fato, e tributarmos a alta renda, como é feita a tributação nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Devemos copiar não só o ruim, mas o bom. E o bom é isso, porque vai poder dinamizar a economia e reduzir de quem mais precisa. E eu agradeço a CBN, Lígia, a FAO, que está aqui conosco, e a todos vocês por essa bela oportunidade. Nós quem agradecemos, nós conversamos aqui na CBN Campo Grande com Francelino das Chagas Valença Júnior, que é presidente do FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Muito obrigada, viu? E também com Rodrigo Falco, nosso presidente aqui do Sindifiscal MS. Obrigado, Lígia, e um grande abraço a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado. A gente volta já já. Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS.